Então vamos lá, pessoal. Aberto aqui o Visual Studio, a gente vai criar um projeto, tá? Então vamos vir aqui Create a New Project. Esse projeto, ele vai ser um projeto do tipo Web API, então já tenho aqui, tá? Mas se eu procurasse aqui na lista, já iria encontrar, só porque eu abri recentemente, tá? ASP.NET Core Web API. Agora a gente vem com algumas informações relacionadas à criação de projeto, né, do Visual Studio. O nome do nosso projeto, ele vai ser Cardápio Online API, tá? Aí um outro detalhe em relação ao projeto, para quem utiliza o ASP.NET MVC, é essa questão da criação de uma solution. Então, a nossa solução, ela vai ser uma criação de um cardápio, né? Então, a gente vai criar um cardápio. Porém, quando eu vou criar, né, esse meu cardápio, ele vai ser composto de algumas coisas. Nesse momento, a gente vai criar apenas a API e depois a gente vai criar a nosso front-end, talvez outros elementos, como separar em bibliotecas. A ideia é a gente aproveitar esse projeto para diversos momentos de troca de ideia, beleza? Eu vou deixa eu criar uma pasta extra aqui, vou criar aqui proje, beleza? E eu vou salvar lá dentro, ok? Então vamos avançar. Aqui são algumas informações também relacionadas à criação de um projeto. Então, qual é a versão do framework? A gente não vou entrar muito em detalhe, porque aí, dependendo como é que for, como é que sair aqui, a gente discute mais, né? A gente pode exclusivamente falar mais sobre detalhe. Então, o que a gente quer criar aqui? Um projeto de Web API. Um projeto de Web API, alguns focos em projeto, tá? Ele é um projeto HTTP. Então, se a gente for lá explorar a parte mais interna, a gente está falando do HTTP request response, ou seja, alguém faz uma solicitação, eu respondo a essa solicitação. Então são informações como, por exemplo, uma característica que veio aí no .NET, que é a questão de criações de API, Minimal APIs, que ele chama, que é uma forma de ter menos código, né, ser menos verboso, digamos assim, para criar, beleza? E um outro ponto também interessante aqui para a gente é o uso do OpenAPI, que já vai, por padrão, habilitar o Swag, que é aquela interface que eu consigo interagir com ela, beleza? Então a gente vai deixar realmente isso aqui no padrão. Vamos dar um Create. Criamos aqui o nosso projeto, tá? Então vamos, primeira coisa, rodar nosso projeto. Entender como é que é, o que o ASP.NET Web API já traz para a gente como projeto inicial e o que dá para a gente já entender, né? Como falou, foco para quem está começando, pô, pegar um código ali, entender, fazer uma mudança. Vamos explorar bem rapidinho o que ele já dá para a gente como padrão e depois a gente vai desenvolver a nossa API aí. Então vamos abrir aqui. Eu dei um play aqui em cima, tá? Então, dado o play, ele abriu aqui, ó. Então, o que a gente vê? Por padrão, né, ele já criou aqui uma interface pra gente, como eu falei, do Swagger, fazendo o Web API. Já trouxe um exemplo aqui pra gente, né? Então, quando eu clico aqui nesse get, já começar a entender um pouquinho sobre o uso do Swagger, eu posso clicar aqui, ó, em try, e aí quando eu clico em executar, ele faz uma chamada, tá vendo que ele já traz dados. E isso aqui, por si só, já é muito interessante para quando a gente está começando. Eu não vou explorar tanto, porque a gente vai ter uma oportunidade, né, agora já de criar o nosso, mas já é interessante. Por quê? Porque aqui eu já tenho algo pronto, né? Algo que, poxa, a partir de uma execução, de uma chamada do verbo HTTP aqui, então eu fazendo um get para esse endereço, ele me traz um retorno de dado. Então já é bastante bacana aí para a gente brincar e entender, beleza? Mas a gente não vai dar foco nesse cara aqui. Então eu vou fechar e a gente vai começar a construir. Galera, vamos lá. Esse projeto aqui, né? Então tá vendo que ele é um projeto. Esse projeto, que é um projeto Web API, ele tem uma coisa que é importante de projetos de API, de Web API, ou projetos que fazem a construção do HTTP Request Response. E nesse caso aqui, a gente tem o nosso controle, né? O controle é quem faz essa interface. Então, quando eu faço uma chamada e por meio dos verbos HTTP, que a gente tem lá o get, o post, o put, o delete, esses verbos é a forma com que eu converso com uma API, né? Ou que eu converso por meio do protocolo. E o protocolo é o que manda, lógico. Quando a gente está utilizando um framework, obviamente, conhecer, entender o framework é primordial, porque ele vai dar essa produtividade para a gente, ele já vai ajudar a gente em diversos pontos a ser mais rápido. E o controle é justamente isso, é por meio desse controle que a gente começa a falar, ou seja, ele é a porta de entrada. Então, né, voltando aqui para o nosso desenho um pouco tosco, mas tudo bem. Como eu disse no controle, que ele tem essa interface, então imaginando que agora
que eu tenho uma versão mobile, né, ou sabe lá, qualquer versão que a gente escolher, que a gente tem um catálogo, nosso menu, quando eu pressionar aqui, são comandos que eu vou enviar. Esses comandos, né, são feitos em HTTP, e aí a importância de um protocolo nada mais é que especificação, regra. O protocolo vai falar assim, olha, para a gente conversar, você vai ter que seguir essa linha aqui. Então, quando você quiser pegar alguma coisa, chama de tal jeito. Quando você quiser me mandar alguma coisa, chama de tal jeito. E isso faz com que o API, né, inicialmente a gente falou ali, de se tornar agnóstica, ou seja, não importa quem está chamando, desde que respeite esse protocolo, então tá tranquilo. Então, como a gente está vendo aqui agora na nossa construção, para eu testar esse caminho de execução, né, que é mandar alguma informação, né, ou uma chamada do protocolo HTTP, cair na minha API, e a minha API seguir aquela lógica que a gente falou, recebe alguma coisa, valida essa coisa, pega uma informação ou salva a informação e de repente faz o caminho inverso, que é devolver aqui a resposta que ele queria. Então, considerando aqui a nossa construção de menu, o que eu tenho? Pô, se o cara quer listar o menu, ele vai me solicitar o menu e eu vou mandar a lista de menus para ele, beleza? Então, aqui o que a gente, primeira coisa que a gente vai fazer? Então, vamos construir essa entrada, ou seja, essa primeira entrada nossa, eu vou manter todas essas informações aqui, tá? A última coisa que a gente vai fazer é limpar, porque a gente não está preocupado com ela, em querer já limpar o template, já demonstrar o quanto que a gente sabe. Não, isso no dia a dia a gente vai vendo que a gente vai acostumando. Ah, peguei o template, deleta. Então, o nosso foco realmente é construir a nossa aplicação e depois a gente vai colocando ou tirando certas coisas, beleza? E simplificar ao máximo. Então, vou clicar com o botão direito aqui, vou vir em adicionar, vou clicar em controller. Então, eu vou criar aqui um controller, tá? Tá vendo que a gente tem também versões desse controle. Uma delas é o MVC, que é o tal do Model View Controller, que aí quando a gente for construir a nossa tela, a gente vai falar dele, mas o nosso foco agora é puramente API. Bom, qual que é a grande diferença, né? Para a gente já deixar aqui aberta essa possibilidade. Possibilidade não, a gente vai conversar depois sobre MVC. Quando a gente fala de API, como a gente falou, a gente está abstraindo coisa. Então eu não estou preocupado com tela, eu não estou preocupado com informações que são muitas vezes para o usuário final. Eu estou preocupado em criar uma comunicação, um canal ou uma interface de comunicação com a minha aplicação, ou Application Program Interface. Então a gente vai escolher esse cara aqui, né? Eu vou dar um nome para o nosso menu, né, para o nosso controle, perdão, vai ser justamente o nome do menu. O que eu já percebo aqui em termos de convenção? E aí, para simplificar, tá? Por convenção, os controles, ele tem o seu nome, apendado aqui um sufixo controle. Ah, dá para mudar? Dá, mas não faz sentido nenhum. Isso até é ruim em projetos, você inventar de tirar convenções. Por quê? Pô, para você talvez fazia maior sentido isso. Quando chega alguém novo, alguém vai ter dificuldade, porque ele não sabe o que é controle, porque você deu outro nome. Então, adotamos a convenção e fica na convenção, beleza? Então, eu vou adicionar aqui. Legal. Aí, só da gente criar o nosso controller, a gente já tem aqui algumas pré-configurações dele. Então, também sem ir muito a fundo, quais são as pré-configurações dele? Ele dá uma coisa que é chamado de roteamento, né? Roteamento é extremamente importante nessa dinâmica de APIs. Por quê? Porque é por meio desse roteamento que quando chega, vamos voltar para o nosso desenho, porque o resto é tudo técnico, é só fazer lá. Quando chega aqui, né? Então, quando o cara pressionou um botão aqui, que nesse botão estava algo, tá? Ainda abstrato, para a gente não se aprofundar e criar mais complexidade. Então, vamos entender de forma abstrata. Listar menu. Pô, quando ele clicou no listar, né? Listar, não é aqui. Quando ele clicou no listar menu, mandando para o meu endereço, então a gente tem o conceito DNS, o host, a hospedagem, que não é o foco agora, chegou essa informação para mim. Como é que esse meu cara, essa minha API, ela vai saber interpretar essa informação, achar o controle correspondente, ou seja, o controle correto, achar o método que a gente chama de action, que a gente vai falar já desse cara, e falar, opa, a requisição que chegou aqui é para você, então segue o caminho de ir no serviço, ir no repositório e onde for. Ele é feito por meio dessas rotas. Então a gente tem aqui a nossa rota, né? A gente tem a nossa rota aqui que justamente discrimina, dizendo, olha, é o seguinte, se alguém mandar algo para API
controle, aí a gente já vê aqui um metadado, né? Então, esse metadado aqui diz que é o meu controle, ou seja, o meu menu. Ele vai saber fazer isso internamente. Lembrando, tá, pessoal? Quando a gente está começando também, para quem já tem pouca experiência, é legal, é bom ir atrás de tudo, né? Ah, o que que eu já volto para lá, tá? Ah, mas o que que o controle base faz? Ah, o controle base ele faz implementações de controller context. Ah, o que que o controle context tem? Ah, ele tem uma action context. E aí eu vou explorando até chegar e ver que ele tem o HTTP request, HTTP response, e eu vou ter muito mais conhecimento. Isso é muito útil quando eu tenho troubleshoot ou quando eu tenho que tomar decisões arquiteturais. Mas quando eu estou começando, é muito comum eu abstrair e falar, pô, eu sei que assim, né? Afinal, isso daqui já foi construído usando todo o conceito da orientação objeto, que é sempre encapsulamento, ou seja, você está lá, cara, né? A ideia é você chamar e por debaixo dos panos já fazer muitas das coisas. E assim a gente ganha em produtividade, beleza? Mas a gente tem aqui uma annotation que ela justamente entende como fazer isso e por meio da lógica encontrar o controle correspondente. Por que isso? Porque repara que na nossa aplicação inicial ela já tem dois controles. Como eu sei que hora é para menu e hora é para weather forecast, né? Eu vou ter que entender, a ferramenta vai ter que entender isso aí. Uma outra atributo que ele tem é um atributo chamado API Controle, onde ele é feito algumas coisas, tá? Até fala, se a gente pega na documentação lá dentro da própria literatura, que ele fala que é melhoria. Então, digamos assim, que é uma annotation meio que, não gambiarra, mas, cara, qualquer coisa que venha a facilitar novas implementações, novas modificações, novas melhorias, ela meio que serve como um coringa, tá? Então, esse é o detalhe. E aí, outro ponto aqui bem clássico, né, do C Sharp mesmo, é a questão que o meu controle herda de um outro controle e, consequentemente, esse meu menu controle, por ser um controle base, já vai ter diversas funcionalidades que eu não vou precisar implementar na mão, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos construir a nossa aplicação com passinhos de bebê. A gente podia já aqui, como tem experiência, pô, já começar a fazer e criar passo, mas vamos garantir que o setup da nossa aplicação vai funcionar. Esse é o primeiro passo aqui para a gente. Ó, vamos fazer algo funcional, porque depois que a gente cria uma arquitetura básica, de que a gente cria esse algo funcional, e sempre, tá? Eu falo por mim como experiência, se a gente parte do simples, depois é o conceito de eu ir deixando não mais complexo, mas mais robusto. Então, nesse primeiro momento, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar, então, uma action, tá? Então, eu vou criar aqui o public string. Eu vou dar o nome de listar. Vamos colocar aqui listar menu, beleza? Vamos colocar esse nome aqui para ser bem no português. Ou pode ser get all menus, poderia ser qualquer outro nome. O que, que eu vou fazer aqui também? Eu vou retornar, né, uma palavrinha aqui, foi, ou vamos dizer aqui, funcionando. Acho que o melhor termo, tá? Então, vou dizer funcionando. Outro ponto para a gente já começar a fazer isso, galera, e aí ficar mais fácil a gente falar depois, a gente vai colocar um outro atributo aqui chamado HTTP GET. Por quê? Como a gente está trabalhando com o verbo, né, o protocolo HTTP, o protocolo ele tem verbos. Então a gente vai falar inicialmente de dois verbos, conforme a gente for avançando, a gente vai falando mais. Então esse verbo aqui, HTTP GET, o que, que ele está dizendo? Olha, por debaixo dos panos, lembrando de novo, né, puro conceito da orientação objeto, eu estou consumindo. A Microsoft falou assim, meu, para, cara, essa vida de você querer fazer tudo na mão, e já fizemos aqui. Lembra, produtividade. Eu sou desenvolvedor, mas eu estou dentro de um projeto. E dentro do projeto, eu preciso ser produtivo. Eu preciso, no fim, o nosso código, por mais louco, mais bonito que seja, precisa vender. Esse é o princípio. Então, essa anotação aqui, ela diz o seguinte, eu vou transformar o seu método, tá? Num método de internet, ou num método que dá para ser alcançado ou encontrado via internet por meio do protocolo HTTP. Então, o que a gente fez? Olha lá, vamos agora separar as coisas. Eu criei um método, isso é um método. Porém, quando a gente entra dentro do conceito aqui de Web API, uma outra coisa ganha robustez aqui, que é o quê? Que é justamente jargões. Então, esses métodos, ao invés de a gente chamar de método, porque, pô, imagina eu na roda do bar lá, trocando uma ideia, bebendo uma cerveja, e eu falo assim, puta, deu problema no método. Pô, legal, alguém pode falar, mas qual método? Método do quê? Isso vai se tornando mais extenso, porque primeiro eu vou entender em que contexto você está falando, para depois eu saber, por exemplo, o método ou a ação propriamente dita. Como a gente está falando de um contexto de web, de HTTP, esse cara aqui, ele passa a se chamar de action. Então, o jargão que vocês vão ver dentro da literatura é a action. E aí, qual que é a vantagem? Quando eu já sei sobre isso, pô, uma vez eu falei, cara,
tem uma action lá que eu construí, que ela precisa receber no header uma autorização para fazer alguma coisa e não está conseguindo. Pô, legal, né? Já eliminou um monte de outras dúvidas que eu teria, por quê? Porque eu sei que o método que você está tratando é uma action, que ela está no controle, e talvez agora eu comece a tirar dúvidas, né? Tentar te ajudar de forma mais simples, beleza? Então o que a gente fez? Criou um controle, criou uma action aqui. Vamos rodar a nossa aplicação para a gente sentir aqui se a aplicação como que ela tá. E ver alguns detalhes também que já vai acontecendo, tá? Olha só, primeiro ponto, ao criar um controle, perceba que automaticamente ele criou aqui para a gente a interface de chamada para isso. E galera, não entendam essa interface como a interface propriamente da nossa API. Isso aqui é meramente uma ferramenta que facilita a nossa vida. Vai evitar o corno job de baixa post, uma faz não sei o que, ela vai ajudar a gente. O propósito dela, por enquanto, vamos tratar assim, tá? Mas o que me interessa eu quero saber aqui se está funcionando. Então a gente já viu que a gente tem uma API, menu, ela responde aqui ao método get, né? Então, se eu clicar aqui, opa, tá funcionando. Então o que interessa pra gente? Fizemos uma chamada aqui, né? Que ele passa um curl, podia abrir o terminal aqui e fazer uma chamada desse tipo também. E a resposta desse cara foi uma resposta de sucesso. Não vou entrar no mérito aí do status, HTTP status ou status code aí, mas vamos entender que ele retornou aqui o dado que eu queria. Então, parte do nosso setup está funcionando. Vamos seguir com mais etapas do nosso setup, já dando mais robustez. Então, vamos deixar a nossa aplicação melhor, tá? E depois você vai ver que a gente só vai desenvolver regras de negócio para atender tudo. Ou seja, vamos focar aqui primeiro em construir uma API. Por mais boba que seja, essa vai ser uma API e ela vai funcionar. Então, o que a gente falou? Vamos voltar para a nossa documentação aqui. Então, na nossa documentação, a gente disse, ó, queremos criar uma API, né? Essa API vai ser um cardápio online, que a gente falou, né? A gente até deu o sufixo aqui de API, e a gente falou que a gente quer seguir essa arquitetura. Opa, a primeira tá ok, né? Por que a primeira tá ok aqui? Porque quem está fazendo esse papel é o controle. O controle está fazendo o papel de apresentação, né? De comunicação, de interface com quem bate nele, chega as informações. Próximo passo que a gente vai, então, criar algo que vai representar a nossa regra de negócio. Então, vou vir para cá, vou vir aqui, vou criar uma pasta para ser organizado, tá? Porque meu projeto pode ter diversas classes que vão representar a regra de negócio, então a gente vai criar aqui uma pasta chamada service e vai criar agora o quê? Uma classe. Então, eu vou criar uma classe, vou chamar essa classe de menu service, tá? Essa classe ela vai ser simples, não vai ter nada. O que a gente vai fazer? Apenas um método. Vamos fazer aqui um public string get all menu items, só para colocar outro nome, tá? Então eu vou vir aqui. Legal. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só mudar isso aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vou lá no meu controle, vou recortar isso daqui, proposital, então esse controle vai ficar quebrado, e vou colar ele aqui, porque o que a gente quer? Poxa, vamos construir algo mínimo ali, né? Algo que as coisas já funcionam nas suas camadas, porque depois a gente vai colocar complexidade. A gente não está no foco em complexidade, a gente está criando a nossa arquitetura e deixando a nossa arquitetura robusta, ainda mais mudanças que a gente vai fazer depois. Legal. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso utilizar esse meu serviço, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Galera, também já vou dar um certo salto aqui em conhecimento, fica aberto de novo para a gente falar sobre, que é uma coisa bem importante, mas falei, tem certos momentos que a gente vai precisar abrir mão, falar, puta, eu sei que o negócio funciona assim, então eu vou repetindo certos códigos ou certas execuções de outros programadores, por isso que é sempre bom, quanto mais código eu tenho contato, melhor é, porque eu vou vendo ali, eu vou, né, como o próprio Scrum fala, a gente aprende por empirismo, ou seja, quanto mais eu vou praticando, mais eu vou vendo erro, mais eu vou aprendendo e, óbvio, a gente vai consolidando isso nos estudos. Então, eu vou fazer aqui, ó, private, read only, qual que era o nome da menu service, tá? Vamos colocar aqui o nome de service, beleza? O que eu falei que era um salto que eu fazia? Eu já vou colocar esse cara aqui, então vamos falar que ele vai receber no nosso construtor, eu vou usar também, né, uma convenção que é usar o underline em métodos privados. Então, vou colocar esse cara aqui. Vamos colocar menu service. Menu service é igual ao menu service, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, então. A partir de agora, o que eu posso fazer aqui? String resposta igual
source.getAllItems. Return resposta. O salto que eu estava me referindo é o seguinte, eu vou utilizar uma das coisas muito comuns que vocês vão se deparar com o projeto, que é o tal da injeção de dependência. Isso de forma superficial, para a gente não prolongar, e como falei, dá para discutir legal, bastante coisa mesmo. O que é a injeção de dependência junto com o IOC? Injeção de dependência é eu falar o seguinte, falar, olha, cara, vai ficar muito complexo, e talvez não, tá? Nesse momento não ficaria mesmo, e eu não quero criar condições para mostrar o valor da injeção de dependência, porque alguém poderia falar para mim, pô, não é mais fácil você fazer isso aqui? Sim, sim. Mas já para a gente começar de forma mais elegante, né, que é o mais comum, já vamos usar a injeção de dependência, porque depois a gente vai ter a oportunidade de entender melhor, porque a gente já está pronta, ela já está funcionando para a gente. Se a gente se deparar todas as vezes, cara, se a gente quiser parar um projeto, porque a gente vai aprender certos elementos dele, porra, mas aí o negócio não anda mesmo. Então vamos aproveitar o que tem de bom e aos poucos a gente vai aprendendo. Eu vou vir aqui na classe Program, tá? Que alguns podem estranhar, mas também não vou entrar nesse mérito nesse momento e nem vou tentar organizar com boas práticas, porque senão a gente destoa entre, poxa, vamos pegar um projeto e aplicar boas práticas ou vamos construir um projeto que é esse propósito inicial aqui. Mas o C Sharp agora, né? O C Sharp sempre foi focado em first class, ou seja, você cria uma classe e a partir dessa classe você chama métodos e etc. Dessa vez eu tenho condições aqui de execução de método sem a obrigatoriedade de criar uma classe, tá? Então, conta disso. Galera, o que então é o Service Collection e injeção de dependência? É eu, ao invés de ficar dando new, eu falo o seguinte, falo assim, ó, new, seguinte, framework, quando alguém precisar, fornece lá para ele, que quando esse alguém precisar, como que tá funcionando aqui, ó? Repara, puro C Sharp, tá? Aqui não é injeção de dependência, não tem absolutamente nada, não tem IOC. Aqui tem uma classe que eu disse o seguinte, quando alguém instanciar essa classe, obrigatoriamente vai me passar no construtor uma classe de serviço. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai IOC, inversão de controle, a gente vai delegar, falar assim, ó, meu, fala com fulano lá. Então esse fulano aqui é o nosso builder service, que a gente tem alguns escopos que eu também não vou entrar no mérito, tá? A gente tem alguns escopos de como ele vai controlar esse new, que é o chamado ciclo de vida. E quem programa independente dessa parte, né, fez aquela parte ali onde você tem o ciclo de vida. Se eu criei uma instância de objeto dentro de um determinado bloco, dentro de um determinado escopo, ele vai ficar por muito tempo ou pouco tempo, tá? Então, para simplificar, vamos colocar singleton, uma única instância, não vou entrar no mérito. E aí, como é que eu faço essa sintaxe aqui, ó? A sintaxe dele utiliza o genérico, né? Opa, service. O genérico, onde aqui, por essa única linha que tem um monte, pô, dá pra gente falar pra caramba e a gente vai no futuro. Aqui tá dizendo o seguinte, assim, ó, quando alguém precisar de uma classe instanciada de serviço, basta pedir para esse cara. Esse é o resumo que a gente tem. Então lá o controller, o controller invoker, né, que é quem faz a instância de um controller, ele vai passar para o Service Collection, Service Collection, me dá uma instância aqui do cara, né? A Microsoft utiliza o Service Collection como injetor de dependência, beleza? Então, bom, recapitulando, porque tem muita coisa a gente não pode desviar, fizemos o seguinte, criamos uma action, e como que ela se tornou uma action? Porque eu fiz uma anotação para ela está dentro do controle. A gente fez um retorno simples daqui, então poderia ser toda a construção do método aqui, porém isso já, né, também é outra coisa que ajuda a gente a programar bem, se eu fizer tudo aqui, puta, vai virar um sistema que vai ser um saco para dar manutenção. Estaria errado? Não, mas com certeza você iria sofrer bastante depois. Então, por isso, a gente adotou a camada de a arquitetura de 3 camadas, já criando aqui uma camada de serviço. Então, bacana. E aí, o que eu fiz? Tirei o que era lógica daqui e joguei para a nossa camada de serviço. Então, nossa aplicação, o que eu já posso perceber? Ela vai ter que funcionar de forma visual, não vai mudar nada. Então, quando eu executar aqui, vai abrir aí o nosso Swagger, tá? Tá aqui. Quando eu clicar em Try, mandar executar, beleza, o negócio está funcionando, então nada também diferente aí. Beleza, vamos agora fazer a última mudança para a gente agora ter total base de desenvolver 100% preocupado com as nossas regras de negócio com relação à nossa API. Vamos criar agora a nossa última camada. Voltamos para a documentação. O que a nossa última camada faz? Opa, a nossa última camada,
é a de tratamento de dados, né? Que é a camada de repositório. Ela quer ser agnóstico ao banco de dados. Então eu vou criar uma classe que ela tem que ter inteligência, que hora ela pode falar com esse banco, que esse banco aqui é um SQL, outra hora ela pode falar com um Mongo, outra hora ela pode falar com uma outra API, não importa. O que eu quero daquela camada? Que ela seja a responsável por manipular dados. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Vou criar também uma outra pasta aqui, repositories, beleza? E vamos criar uma outra classe. Então vou criar uma outra classe e aí agora, legal. Vamos reparar como as coisas se repetem. Imagina eu fazendo isso aqui, ó. E é isso que eu quero aqui. E depois eu vou contextualizar para a gente encerrar mais uma etapa aqui e logo menos começar 100% o desenvolvimento mesmo das nossas regras de negócio. Eu quero dar essa ideia de que se eu sei a sequência, e não falo, né, esse approach que eu estou usando aqui, cada um tem seu approach, mas se eu tenho determinado o que é para fazer e qual a sequência ou como eu vou executar aquilo ali, eu vou ficando focado, que é o que a gente vai trabalhar lá na hora de desenvolver. Eu vou tentar trazer essa ideia de, olha, tô preocupado aqui com o serviço, tô preocupado com a parte de repositório. E isso faz com que eu não fique ansioso ou preocupado com qualquer outra parte de camada. Então, a gente vai criar aqui o nosso menu repositor, tá? Mesma coisa, tá, galera? Então, tá vendo que ele é um menu, perdão, ele é um repositório. E aí, o que eu vou fazer aqui? É uma coisa, vamos fazer public string get all menu items. Vamos dizer assim, para a gente também ter ideia. E aqui eu vou retornar, vamos mudar só um pouquinho aqui, ó. Retornado do repositório de dados. Beleza? Que não me importa se é banco, o que é. Depois a gente vai falar isso. Bom, agora vem interessante, ó. O meu serviço, vamos voltar aqui. O que seria um problema aqui? Imagina eu colocando como responsabilidade para o meu serviço tratar banco, chamar API. Então, se eu separo a minha regra de negócio, o que é a minha regra de negócio? Cara, é gravar um preço, é validar se o preço tá vazio, é validar se o preço está dentro das condições de regra pré-determinada, para que eu não coloque um item de 1 milhão, ou que eu coloque um item de, sei lá, um valor fracionário e depois eu tenho problemas com isso. Então, eu vou separar. Dado é dado, serviço é serviço, ou seja, regra de negócio é regra de negócio, que a gente vai conseguir visualizar melhor. E para isso, então, eu vou fazer semelhante ao que eu fiz com o meu controle. O que eu fiz com o meu controle? Eu falei assim, controle, não é problema seu regra de negócio. O seu problema, a sua única razão de viver, filho, é atender as requisições que vão chegar via HTTP. E o mesmo eu quero falar para o meu serviço. O serviço não é problema seu consultar banco, fazer nada. Então, para isso, a gente vai fazer uma lógica semelhante, ou seja, eu vou fazer com que o meu serviço dependa de alguém, dependa do meu repositório. Depois eu vou tratar isso com interface, mas não vou fazer isso agora, justamente para a gente enriquecer mais o nosso código. Lembra? A gente está começando ali, passinhos de bebê. Então, vamos colocar read only, vou colocar menu repositor, tá? Vou criar aqui o meu repository e vamos fazer a mesma coisa, né? Como a gente fez com o controle, eu vou fazer com esse cara. Falar assim, ó, meu, seguinte, né? Se você precisar aí de alguém, de uma instância, vai pedir lá para quem for preciso, que é o nosso Service Collect. Então aqui, galera, ó como é que é a receitinha de bolo, como as coisas vão sendo repetitivas. No começo, algo chato, talvez eu não lembro, vou até chamar aqui, ó. Faz de conta que eu não lembrei, tá? Vou configurar aqui e não lembrei de registrar. Então vamos fazer aqui mais rapidinho. Vou vir aqui, vou vir um repositor, igual a repositor, vou mandar isso assim, ou seja, eu esqueci de falar para esse nosso cara aqui, ó, da mesma forma, então, que eu fiz isso, eu deveria ter feito com aquilo, esqueci, meu dia a dia. Vamos rodar aqui, aí vai falar, cara, é o seguinte, ó, tem alguém que tá precisando de um cara que eu não consegui levar, e quando eu fui chamar ele, para minha surpresa, não tinha ninguém para eu passar para ele, não conseguir resolver essa informação. Opa, então vamos lá arrumar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu disse que o meu serviço depende desse cara, então já vamos finalizar a nosso desenvolvimento aqui. Get all items, tá? E vamos agora registrar, ou seja, vamos falar lá, ó, seguinte, né? Se alguém precisar, se alguém precisar aqui, vamos colocar como singleton também. Se alguém precisar de um repositório, então, cadê? Menu repositório. Só passar para ele esse cara aqui. Depois a gente vai ver, né? Vocês poderiam ter visto já em alguma situação
que poderia ter isso, tá? Não é o foco agora, a gente está trabalhando direto com, a gente chama de a implementação, para a gente não ter problema, porque eu quero realmente trazer a interface no último ciclo nosso aqui. Vou dar um play. E beleza, a olho nu, nada mudou. Se eu chamar aqui, a única informação que vai vir é que agora vai vir um pouco diferente, né? É retornado do repositório de dados, blá, 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 blá. É a única coisa que mudou. E se eu olhar aqui agora, vamos a última para a gente fechar isso aqui e começar agora a desenvolver. Então, o que está acontecendo? Ó, vamos colocar um breakpoint aqui, né? Eu coloquei um breakpoint aqui e vou chamar lá da nossa interface. Então, mandei chamar. Caiu onde? Caiu no nosso repositório. Olhando a nossa documentação, o nosso controle, tá? Perdão, caiu no controle, falei repositório. O controle é a nossa interface inicial, a nossa apresentação, né? É onde alguém chama por meio do verbo HTTP. Então caiu aqui, beleza? Qual o próximo passo agora? Eu vou lá para onde? Para o meu serviço. O que o meu serviço representa? Regras de negócio. Então, vamos dar aqui um F10. Opa, desculpa aqui, acabei dando um F10. Voltar aqui, tá? Vou dar um F11. F10. Agora sim. Cair no meu serviço. Meu serviço, aí, né, a gente vai tratar isso depois. Então não é foco aqui adicionar qualquer condição de complexidade. A gente realmente quer o simples. A gente quer o negócio sendo chamado e o negócio retornar. Quando caiu aqui, então, por enquanto, dando aí só imaginação, ele validou preço, ele validou sei lá o que, ele viu se estava preenchido, se não estava, e fez os ifs lá da vida, que são, a maioria das vezes, os nossos tratamentos. E aí, por final, ele vai fazer o quê? Falou assim, opa, tá ok essa informação. Deixa eu passar essa informação lá para o cara dos dados, porque é o cara dos dados que vai salvar, que vai na base de dados trazer, que vai chamar uma API. Então, se eu der também um F11 aqui, tá? A gente cai lá no nosso cara dos dados, que vai fazer as manipulações dele, preocupado com o quê? Dado. Porque ele já, toda a condição que é regra do meu negócio, o SQL, o Postgre, eles não foram criados para as minhas regras de negócio. A minha aplicação é que manipula. Então ele vai fazer toda a manipulação que tiver. Vamos dar um F10 e eu vou fazendo, né? Voltamos aqui para a documentação. Assim como eu entrei a partir do controle, agora eu vou sair. Então eu vou sair para minha camada de serviço, vou sair para minha camada aqui onde está o meu controle e vou devolver essa requisição. Então o que é o processo que vai fazendo? Ó. Voltamos para o serviço. Voltamos agora para o nosso controle e eu tenho como resposta a nossa informação lá, beleza? E com isso, o que a gente conclui aqui, galera? A gente fez o setup, a configuração inicial. Agora a gente vai ver, né, que o foco total agora é realmente a construção da nossa API, e isso vai abrir oportunidade a gente conversar sobre o HTTP, conversar sobre os métodos, sobre as actions, sobre os atributos que a gente vem colocando e também sobre a regra de negócio que a gente vai implementar. Agora eu tô tranquilo, porque toda a parte de, digamos, kernel job, todo kernel job eu já fiz. Eu já configurei lá no tal do Service Collection, então eu vim aqui e todas as vezes que eu crio algo para ser consumido por alguém, a gente vai vir aqui e falar, cara, né, não sei direito não, mas eu já percebi, ou o arquiteto, o desenvolvedor sênior, isso falando para quem está começando, tá? O arquiteto, o desenvolvedor sênior falou para mim o seguinte, quando eu criar as classes de serviço, basta eu colocar aqui que a mágica acontece. Ou já entrei na empresa, está tudo muito bem configurado e eu preciso, sei lá, usar alguma coisa, legal, né? Já está lá, nem sabia. Simplesmente cheguei no meu controle aqui, coloquei uma informação e pumba, o negócio está funcionando para a gente, tá? Como falei, eu vou fazer uma só de Service Collection, na verdade, só de injeção de dependência, IOC e, consequentemente, o Service Collection aí, com algumas coisas bem bacanas que dá para a gente entender. Beleza? Então, fechamos aqui mais um ciclo, que é o ciclo do quê? Criamos o nosso setup, então agora vamos para a parte de desenvolver a nossa API propriamente dita, que são as Action com as suas regras de negócio. Então, vamos lá.